Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, e se o Senhor nos der graça nessa noite, queremos olhar um pouquinho para a igreja. Porque, irmãos, o objetivo, o ide do Senhor é anunciar o Evangelho. Essas pessoas que ouviram o Evangelho, a Bíblia diz que nós devemos ensinar elas, né, a guardar todas as coisas que o Senhor ensinou. Então há uma necessidade, irmãos, da igreja funcionar, porque a igreja ela tem evangelista, todos nós temos essa incumbência de pregar o Evangelho aonde nós estivermos. Mas o Senhor vai separar alguns com esse encargo especial de evangelista, aqueles que vão. Mas também a igreja, o Senhor equipa a igreja para receber aqueles, porque o evangelista ele passa e vai anunciando. Anunciou ali, ele vai para outro. E aqueles que ouviram, eles precisam de ter um crescimento espiritual. E eles precisam vir para a igreja. Eles precisam estar na igreja. Porque, irmãos, quando nós cremos na obra de Cristo, nós somos colocados num corpo, né? Corpo espiritual. Quer ver? Abra a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então esse texto está muito claro, irmão, trazendo o corpo físico, né? É um corpo só, mas tem muitos membros, né? E muitos membros constituem um só corpo, assim com respeito a Cristo. E ele segue dizendo, no verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então isso aqui traz uma clareza tão grande para nós, irmãos, que nós fazemos parte do corpo de Cristo. E membros desse corpo, por que nós somos membros do corpo de Cristo? Porque nós cremos na obra de Cristo. Nós cremos, irmãos, que nós fomos batizados, como diz Romanos 6, nós fomos batizados na morte com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus, quando foi levantado naquela cruz, Ele atraiu todos nós nele mesmo e não nos deixou na morte. Quando Deus ressuscitou, nós fomos ressuscitados em novidades de vida. Para quê, irmãos? Para não pertencermos mais a nós, mas ao Senhor, né? Então aqui, irmãos, agora eu trago essa verdade para nós no âmbito do nosso reunir, né? Do nosso reunir, porque o ID às vezes fica muito fácil, né? Eu prego o Evangelho, e eu prego o Evangelho, e vou pregando o Evangelho, as pessoas vão crendo, e eu continuo pregando o Evangelho. E essas vidas que nasceram de novo, porque quando nós cremos na obra da cruz, nós nascemos de novo. Somos bebês espiritual, e nós precisamos crescer. Qual é o ambiente pelo qual nós crescemos? É no convívio da igreja. É no nosso convívio. Sabe, irmãos? A igreja não são essas paredes aqui, irmãos. Não pense isso. A igreja somos nós. Então hoje a igreja está reunida, e quando a igreja se reúne, seja aqui ou seja embaixo de uma árvore, ou seja num campo aberto, a igreja se reúne ali para ser edificada pela obra, pela vontade do Senhor, né? Então isso é muito importante, nós perceber que nós precisamos nos dispor diante do Senhor, porque como membros do corpo de Cristo, Ele vai nos capacitar com dons. Agora, dons para exercer no nosso convívio, no nosso meio, irmãos, para que nós possamos ser edificados. Então, irmãos, nós precisamos olhar uma coisa muito importante nas nossas vidas e analisar. Nós vimos o Senhor, Cristo é real para nós, a obra de Cristo foi algo que ganhou as nossas vidas.
Pois então eu e você temos uma tarefa, como igreja do Senhor, né? De estar aos pés do Senhor para poder exercer a função que Ele tem para cada um de nós.